já estamos gravando e eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, deixa eu ver se está certo. Acho que está. Pronto. Deixa eu ver. Estão vendo minha tela? A tela do quadro? Agora sim, tá abrindo. Tá abrindo? Agora sim. Agora parece que foi, né? Agora Abriu? Tá aberto aqui, professor. Tá. Então vamos lá. Tá gravando, professor? Tá gravando. professor, se der, faz aquele esquema de escrever antes, ou melhor, escreve e depois o senhor fala, porque eu acho que pode ser que venha travar. Tudo bem. Eu acho que hoje isso vai acontecer menos. Pode ser que aconteça ainda, porque eu ainda não me mudei e aí essa internet daqui não vale a pena. Pensei até em trocar, mas os caras querem cobrar para transferir por outro endereço. É um pandemônio, né? Então, até o início de junho isso vai estar resolvido, mas hoje eu acho que deu uma melhorada aí. Então vamos lá, vou tentar escrever primeiro e depois falar. Beleza. Então, pessoal, antes da gente falar de esboço do gráfico de funções na forma paramétrica, é bom destacar que a função está na forma paramétrica, x e y se relacionam através do parâmetro, mas o gráfico continua sendo um gráfico cartesiano. Entenderam isso? Ou seja, se eu tiver a equação de uma elipse na forma paramétrica, quem vai estar na forma paramétrica é x e y. Portanto, o gráfico da elipse vai continuar sendo cartesiano, ou seja, vai aparecer aqui. No caso aqui eu estou com o primeiro quadrante representado só. Então aqui eu tenho 1/4 da elipse. Mas vocês estão vendo aqui que a representação, o sistema de coordenadas é cartesiano. Tá certo? Apesar da equação da elipse estar na forma paramétrica. No caso da elipse, as equações são essas aí que estão aparecendo na tela. Tá certo? Mas na hora de riscar, eu vou riscar o quê? É t que eu vou riscar? Não. Eu vou riscar x e y. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Espera que apareceu agora, professor. Ih, rapaz, está atrasando, é? Apareceu aqui agora as equações x e y. Nossa, meu Deus. Bom, vamos lá. Então, vocês ouviram o que eu falei, né? Eu continuo representando no sistema cartesiano, ou seja, x e y. Então, o que eu tenho que prestar atenção? Quem vai dominar esse assunto todo
é o parâmetro. Mas como eu estou focando no esboço do gráfico, eu tenho que prestar atenção a x e a y. Tá certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Tá? Suponha, vamos admitir, tá? Vamos admitir que quando t for igual a zero, x e y tendem para o infinito. Por exemplo, tá? Tendem para mais infinito. É uma informação importante? Tem a sua importância que t é igual a zero? Tem. Mas isso vai aparecer no gráfico? Claro que não. Então, quando t igual a zero, tende a zero, desculpe, x e y tendem para o infinito. O que vai aparecer no gráfico? Que quando x tende a infinito, y tende a infinito. Não vai aparecer que isso aconteceu quando t é igual a zero. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica preocupado com o valor de t e aí o que acontece? A gente não encontra uma explicação. Por que começou t em menos infinito, passou por zero, foi para mais infinito? Eu fico querendo entender a variação do parâmetro. Aí eu não saio do lugar. Então, esquece o parâmetro. Tá? Pensa que a gente está plotando pontos na curva e a gente vai traçar a curva. Então, esquece o parâmetro. Bota lá, quando x tende a infinito, y tende a infinito. Beleza, é uma informação. Tá certo? É uma informação que apareceu também quando eu fiz o gráfico na forma explícita. Apareceu isso também. Isso também apareceu lá. Só que agora eu estou na forma paramétrica. Tá certo? Entenderam o que eu estou querendo falar? Ou não? Professor, eu quero tirar só uma dúvida. Hoje. Não tem nada no quadro não, né? Porque não tem nada escrito aqui agora. Tem sim, tem umas coisinhas escritas aqui no quadro. Vocês não estão vendo? O quadro está em branco? Aí para você? Não, tipo assim, além do gráfico com Não, X tem mais e nada. Y, Não, tem então algo só... novo? Porque o senhor passou um tempo falando. Isso, não Eu tem mais amo. nada. Só tem escrito esboço do gráfico de funções na forma paramétrica e o beleza. gráfico. E as equações da elipse. Pronto, só isso. Pronto, é isso mesmo. Pô, que susto. Tá bom. Era o recorde, né? Ficar esse tempo todo sem aparecer o negócio. Mas tudo bem. Isso, aí é demais, né? É. Então vamos relembrar aqui, pessoal. Eu vou novamente atendendo a sugestão de vocês, eu vou anotar o roteiro e depois a gente fala de novo. Mas o que eu vou fazer aqui agora? Vamos relembrar o roteiro para esboço do gráfico. E depois eu vou explicar cada uma dessas coisas e vai haver um resultado que a gente já atingiu no vídeo, mas como só 3 pessoas assistiram o vídeo, eu vou ter que repetir aqui. Tá? Vai ter um resultado importante que nós vamos falar aqui mais eu vou repetir. Tá lá no vídeo. Aliás, eu queria até recomendar isso a vocês, tá? Assim, eu acho, eu vejo, como eu sou professor, eu vejo o filme passar com vocês de uma forma que vocês não veem. Porque vocês estão se vendo a você sozinho, né? Fulano de tal, só vê a ele. Não vê o conjunto de tudo. Eu vejo o conjunto. Eu vejo uma turma passar, outra turma passar, outra turma passar e assim vai, né? Então, pessoal, uma postura super prejudicial para vocês. Eu estou falando isso porque eu estou dando aula para o Cálculo 2 e eu estou vendo o drama deles, tá? E eu quero recomendar a vocês que não se comportem. É culpa da pessoa? Não, não é culpa da pessoa, mas é que ele... É isso que eu estou tentando fazer com vocês. Estou tentando mostrar o prejuízo dessa postura, da adoção dessa postura no futuro. Porque às vezes
o aluno está doido para se livrar da matéria e o professor doido para se livrar do aluno. Aí, às vezes, a gente, eu também já devo ter feito isso em algum momento, mas procuro não fazer, ou seja, me livrar do aluno, às vezes o aluno nem está preparado para ser aprovado e ele vai em frente. Eu não gosto de fazer isso. Vocês podem até ficar chateados comigo e tal, mas isso é de um prejuízo para vocês terrível, né? Eu vejo ali cerca de 30 pessoas que estão fazendo o cálculo 2, e claro que eu faço questão de esquecer. Às vezes eu vejo, poxa, essa pessoa não captou e tal. E assim, eu diria assim que talvez 5 tinham condições de vir para o cálculo 2. Então tá um negócio bem crítico lá mesmo. Então, pessoal, faça um esforço. Assim, tudo bem, passa com nota 5, não tem problema. Passa com nota 6, passa com nota 5,5. Ah, professor, precisa passar com 10? É bom passar com 10. É muito bom passar com 10, significa que o cara está bem preparado para ir adiante. Mas se você passar com 5 consciente, ou seja, por esses 5 aqui, eu aprendi esses 5. Eu errei lá uma X questão na prova e Y questão na prova, por uma questão circunstancial, pô. Mas eu sei cálculo, né? Isso vai fazer um bem muito grande para o curso de vocês e para a carreira, tá? Então, ponto final, fecha parênteses, vamos para a aula. Mas, por favor, acreditem no que eu estou falando, tá? Evitem, passe com 5, passe arrastado, mas conquiste aquele treco ali, tá? Porque, dependendo do professor que você pega, você não sai do lugar no cálculo 2, tá bom? E é o que vai acontecer, infelizmente, com a maioria deles agora. Tá? É porque, desculpa o termo, tá? Até as meninas presentes, eu não gosto de falar assim, mas é porque é o meu jeito de ser. Eu sou enfático. Eu gosto de ser enfático. É porque eu sou escroto que eu não quero aprovar? Não, não é isso. É porque eu tenho que acreditar no meu trabalho, tá? Então é só por isso. Então fecha parênteses, vamos voltar para a aula. Parece que alguém abriu o áudio ou é impressão minha? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Abriu sem querer, fecha, por favor. Não, foi mal, abri sem querer. Tá bom. Então vamos lá, vou colocar aqui o roteiro. Gente, eu tô sem áudio. Vocês estão. Ele tá escrevendo. Que vocês me Para voltar de pediram. gravar. É, isso aí, pronto.
Ok? Então esse é... Já apareceu os 10 itens aí na tela de vocês? Ou ainda está preenchendo? Está com Perfeito. atraso? Apareceu. Apareceram os 10? Maravilha. Então, Sim. agora a gente precisa... A gente já conhece a forma de determinar a derivada primeira, certo? Y' em relação a x, porque se a gente vai plotar y em função de x, é y' em relação a x que eu preciso, que é a mesma coisa que dy dx, que é, usando a regra da cadeia, é dy dt, por isso o grande barato, né, da regra da cadeia, porque se faz uso dessa propriedade das diferenciais aqui, né? Que é uma fração formada por duas diferenciais. Então, isso me ajuda a memorizar. dy dx é em cima dy dt, embaixo dx dt. Eu posso cortar para ter certeza que eu cheguei a dy dx. Certo? E aqui é que está um dos resultados que está lá no vídeo, né? Que aqui eu preciso da derivada segunda. Então, ó, eu vou dar uma baixada aqui, porque isso aqui eu vou fazer questão de falar de novo aqui, tá? Apesar de estar lá no vídeo, tá? Então, a derivada segunda de y em relação a x é a derivada em relação a x da derivada primeira, tá certo? Beleza? Só que a derivada em relação a x, é por isso que é importante vocês entenderem isso, porque vai que amanhã você esquece da formulação, aí você consegue recuperar a formulação baseada nisso aqui, né? dy dx é, como vimos ali, dy dt sobre dx dt. Certo? E agora, se eu usar a regra da cadeia, ó, eu vou ter essa expressão aqui, dependendo de t. Essa expressão aqui é paramétrica, então depende do parâmetro, certo? Então, ó, eu vou ter o produto de duas derivadas, onde eu quero chegar a uma derivada em relação a x. Ó. Então, primeiro eu vou derivar, vou mudar aqui o foco, isso daqui em relação a t. E depois vou multiplicar por dt dx. Ó. Aí quando eu cancelar aqui, ó, sobra o quê? A derivada de y' em relação a x, que é o que eu quero, que é a derivada segunda em relação a x. Vocês entenderam isso? Não, professor, eu Não entendi não, professor. Eu também não entendi, não. Vamos voltar para a regra da função composta. Ó. Y igual a f de g de x. Aí lá a gente criou uma variável auxiliar e ficou f de u
e U igual a G de X. Certo? Então, na forma da quinta regra, foi o produto das duas e era F'U vezes G'X. Mas, na forma da regra da cadeia, dy dx é igual a derivada de y em relação a x. Não é o produto de duas, porque só tem aqui uma variável auxiliar. Então, é o produto de duas derivadas. Então, a variável auxiliar é u. Então, eu vou colocar du aqui e du aqui. Aí, para eu ter certeza que deu certo a minha derivação, eu vou cancelar aqui e vou ver se isso deu igual a isso. Ó. E é o que eu disse, isso aqui é o grande barato da regra da cadeia. Porque a regra da cadeia e a regra da função composta são a mesma coisa. Tá? Mas no formato da regra da cadeia, eu vou me beneficiar do fato de que dy dx não é só um símbolo para a derivada, é, além disso, é a fração formada pelos dois diferenciais. E é por isso que eu posso cortar esse du aqui. Ó. Eu posso cortar o du. E sobra o quê? Não sobra dy dx? Sim ou não? Sim. Sim. Maravilha. Então isso indica o quê? Que a minha fórmula, essa que está do lado direito, está correta. Tudo bem? Eu não errei, ou seja, dy dx é de fato dy du dx. Agora, eu coloquei aí nesse barato a variável u como variável auxiliar. Faz algum sentido eu dizer que isso é dy dv vezes dv dx? Onde o v não existe? Não faz sentido nenhum, tá certo? Então eu vou aproveitar a variável que há para fazer esse jogo e ver se eu acertei. Então eu vou repetir aqui embaixo para vocês entenderem. Ó. A derivada segunda de 2y dx2. Vamos por partes. Vamos ver se eu estou certo. É a derivada em relação a x da derivada primeira. É ou não? Sim. Sim. Perfeito, claro que é. Aí agora, eu vou pegar esse dy dx aqui e substituir. Tá? Então vem aqui. Derivada em relação a x de dy dt dx dt. Certo? Isso é igual a isso aqui, ó. Certo? Agora eu vou usar a regra da cadeia. Tá certo? Repare, quem é que está governando esse parênteses? Não é o parâmetro? Sim ou não? Sim. X e y aparecem em dy dt ou em dx dt? Sim, professor. Aparece? Eu digo depois que tem a expressão da derivada. Quando eu calculo a derivada, y ou x aparecem na expressão da derivada ou é só o parâmetro que aparece? Só o parâmetro, né? Parece, né, professor? Só o parâmetro. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. X é A cosseno T. Aqui do lado direito aparece X aqui.
Professor, apareceu uma tela preta aí no quadro branco. Uau! Essa é inédita. Voltou aí? Vocês estão sem ver o meu Aqui ainda tá quadro? normal. Aqui tá de boa. Não, aqui tá no lado esquerdo aí. No lado esquerdo? Eu acho que é só lá mesmo. Lá Aqui não tá onde? aparecendo, não. Na tela dele. Aqui pra entendi. mim, pra E você Luísa, não pra consegue... pra Stephanie e Davi, não tá aparecendo. Você não consegue dar um refresh aí não, Henrique? Apertei aqui na tela aqui, voltou ao normal. Ah, que legal. Massa. Olha só, Juliana e demais. Ó, x igual a cosseno t. Aqui desse lado, a cosseno t, aparece x? Ou aparece só o parâmetro e a Não, professor. constante? Não Tá aparecendo aparece. Y o igual a parâmetro. b seno de t. Aparece y aqui desse lado? Não, professor. Não. Agora, quando eu derivo dx dt é menos a seno de t, aparece x desse lado de cá? Não. Não. Então, repetindo a pergunta aqui embaixo. Aqui, essa expressão depende toda de quem? De t. Tá certo? Sim, sim. Pronto. Então, nada mais justo. Vou derivar primeiro em relação a t. Quem? O que já existia, ó. A mesma coisa, ó. dy dt, dx dt. Só que dy dt, dx dt é y', não é? Então, eu vou repetir aqui embaixo. Ó. Seria d de y' dt. E agora eu vou multiplicar por outra coisa aqui, ó, do lado. Isso aqui não é y'? Sim. Pronto. Então, ó o que eu estou fazendo. Primeiro, eu estou fazendo d de y' dt. É isso aqui, ó, certo? E pela regra da cadeia, está faltando alguma coisa aqui do lado, ó. Eu não quero, veja se o que eu quero não é isso, ó. D de y' dx, não é? Não é isso que eu quero? Sim. Lembra daqui que eu cancelei o du e restou dy dx? Tá faltando a derivada de t em relação a x, né? Ou seja, aqui eu vou botar dx, que vai sobrar o que eu quero, ó. E aqui eu vou botar dt, pô. Aí vai fazer isso, ó, vai virar o que eu quero, que é isso aqui. Certo? Então, como é que eu vou chegar nisso? Eu vou derivar. Eu vou apagar o que está embaixo aqui, tá? Só para o de cima ficar mais claro, ó. Vou apagar esse aqui de baixo. Eu vou apagar isso também. Então, vai ser o produto da derivada disto daqui em relação a t vezes dt dx. Só que eu tenho x em função de t, não é isso? Eu não tenho t em função de x, portanto eu não tenho dt dx. Mas dt dx não é a razão dos dois diferenciais?
dt dividido por dx? Professor, tá cortando um pouco. Não tô conseguindo entender, não. Cortou só para ela ou para todo mundo? Bom, vou repetir de qualquer jeito. Eu quis dizer o Aqui também tá seguinte. cortando. Eu vou circundar de preto uma fórmula. Eu quero saber se vocês acompanharam até ela. Vocês acompanharam até aqui? Não mudou a tela aqui. Onde é o aqui, professor, que o senhor está se referindo? Eu tô contornando aqui, ó. Fiz um quadrado preto, um retângulo. Não apareceu ainda onde o senhor está sinalizando, não. Ave Maria. Jesus Cristo. Ainda nada. É melhor o senhor fazer, professor, depois o senhor fala, entendeu? Porque tá difícil. Caramba. Meu Deus. Até agora não apareceu a expressão ddt de dy dt sobre dx dt vezes dt dx. Não apareceu essa expressão? Apareceu agora. Agora agora foi. apareceu. Ave Maria. Eu tô lascado com esse negócio dessa internet. Meu Deus do céu. Pois é, melhor o senhor fazer escrevendo e depois o senhor explica. Mas eu preciso saber se até aí vocês entenderam. Vocês entenderam o que é isso aí? Isso é d de y' dt vezes dt dx, que é a derivada segunda de y em relação a x. Isso que está dentro desse retângulo aí. Então, isso daí vocês entenderam? Sim. Sim. Tá. Aí eu estava dizendo o seguinte, e não vou escrever nada por enquanto. Quando for escrever, eu aviso, escrevo e depois eu falo. Tá? Aí eu estava dizendo o seguinte, que nas equações paramétricas de uma curva, eu tenho x em função de t e não t em função de x. Então, como é que eu posso derivar dt dx? Não dá para derivar dt dx. Ouviram isso? Sim, consegui ouvir. E entenderam o questionamento que eu fiz? Na verdade, eu não entendi por que coloca dt dx, entendeu? Mas a Entendi gente seu vai... questionamento, eu não sei a resposta. Mas a gente vai ver a resposta agora. Mas você entendeu que não é conveniente para mim esse dt dx? Sim, entendi. Pronto. Só que, segundo a afirmação, que eu espero que vocês entendam, o que eu tenho insistido? Que, apesar de eu não saber quem é dt dx, dt dx não é a razão, a divisão, a fração entre dt e dx? Sim. Pronto, agora eu vou escrever uma coisa que quero que vocês, se considerando isto que eu falei, isto que dt dx é a divisão de dt dividido por dx, vamos ver se isso que eu vou escrever agora é verdade.
Já aparece aí para vocês? Apareceu aqui. Então, isso é verdade? Ou seja, dt dx é 1 sobre dx dt, considerando o que nós falamos? Sim. Sim, professor. Pronto. Então está resolvido. Então d2y. E eu vou escrever primeiro, depois eu falo. Já aparece aí? Ainda não terminou não, professor. Tá pela metade a expressão. Agora terminou. Ok. Então é essa a expressão que a gente vai derivar agora para chegar à derivada segunda. Tá? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou apagar essa tela e vou derivar isso. Isso está lá no vídeo, né? Mas como vocês não assistiram, eu estou explicando de novo. Tá? Então eu vou agora apagar essa tela e vou desenvolver essa expressão baseado nisso aí, certo? E depois eu paro de escrever e explico. Tá bom? Posso ir adiante? Beleza. Pronto. Suave. Então vamos lá.
Acabou de completar o retângulo vermelho aí? Completou, sim. Pronto, então essa é a expressão da derivada segunda, quando a função está na forma paramétrica. Tudo bem? Tudo, professor. Pronto, então vamos combinar o seguinte, eu tenho um exercício aqui, tá? Mas não vamos percorrer os 10 itens. Por quê? Para a gente não perder tempo. Então eu vou pular o 1 e o 2, que não são tão importantes quanto os seguintes, tá? Então com esse exercício e esse resultado que eu coloquei no quadro, nós vamos preencher o 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? E depois vamos reunir tudo no gráfico. Tá bom? Todo mundo Ok. Parece que sim, né? Sim, professor. Vamos lá. Então eu vou copiar aqui o exemplo. X de t igual a 1 mais t ao quadrado. E y de t é igual a 1 menos t ao quadrado mais t ao cubo. Certo? Então, número 3, 4 e 5 preciso da derivada primeira. Então, vamos lá. dy dx é dy dt sobre dx dt. Então, dy dt é 3t ao quadrado menos 2t menos 1. E dx dt é 2t mais 1. Certo? Então, isso aqui é igual a 3t2 menos 2t menos 1 sobre 2t mais 1. Aqui eu tenho a derivada. Beleza até aí? Tranquilo? Beleza. Sim, sim. Pronto. Então, 3. Domínio de crescimento e decrescimento. Tá? Então, 3t ao quadrado menos 2t menos 1 igual a 0 implica t igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 mais 12 sobre 6, não é isso? Tá. É isso mesmo. Conseguiram? Apareceu aí t igual a fórmula de Bhaskara? Sim, pareceu assim. Pronto, então aqui me dá. Vamos fazer aqui, refazer aqui embaixo. Então t é igual a 2 mais ou menos 4
sobre 6. Então, isso me dá 2 e 4, 6 sobre 6, 1. 2 menos 4 menos 2, menos 1 terço. Tá certo? Então, isso são raízes do numerador. Tá certo? Então, isso aqui são numerador. Certo? E Sim. concavidade para cima. Então, eu tenho t igual a menos 1 terço, t igual a 1, menos, mais e mais. Então, esse aqui é o estudo do sinal do numerador. Beleza? Pronto. Agora, 2t mais 1. Professor, para mim ainda não apareceu essa estudo. Ah, apareceu agora. Beleza. Então, aí é o estudo do sinal do numerador. Tá? Dois t mais 1 igual a 0 implica t igual a menos meio. Então, menos meio. Menos e mais. Isso é o estudo do denominador. Então, isso aqui é um ponto crítico para o denominador e esses são pontos críticos para o numerador. Então, eu vou colocar, ó, todo mundo aqui na ordem crescente. Menos meio. Menos 1 terço. 1. Numerador, denominador, derivada. Então, o numerador, esquerda de menos 1 terço, positivo. Positivo, positivo. Entre menos 1 terço e 1, negativo. E acima de 1, positivo. Perfeito? Estão acompanhando, pessoal? Ainda não apareceu. Sim, professor, porque ainda não apareceu. Tá carregando. Então eu vou acabar de fazer o estudo do sinal e depois eu explico, tá bom? Pronto, melhor. E aí, pessoal, já viram o estudo do sinal inteiro? O número 3 ali embaixo do número 3. Agora apareceu. Então tem numerador, denominador e y'. Apareceu tudo para vocês aí? Já, professor. Então, Y tá faltando só mais 2 sinais. tá.
Apareceu tudo já? Apareceu. Ok. Então, como é que foi feito isso? Eu separei o numerador, aí calculei as raízes do numerador. Calculei as raízes do denominador, que estão do lado direito da tela, certo? Igualei 3t2 menos 2t menos 1 igual a 0. Determinei t igual a menos 1/3 e t igual a 1. Como o valor de a, coeficiente de t ao quadrado, é positivo, isso é uma parábola com concavidade para cima. Se as raízes são menos 1/3 e 1, então à esquerda de menos 1/3 o numerador é positivo. À direita de 1, o numerador também é positivo. E entre menos 1/3 e 1, ele é negativo. Certo? O denominador é 2t mais 1. 2t mais 1 é uma reta crescente que se anula em menos meio. Então, a esquerda de menos meio é negativo e a direita de mais meio é positivo. Daí eu lancei todas essas informações ali no estudo do sinal e cheguei à conclusão que a derivada é negativa para uma variação do parâmetro de menos infinito a menos meio. Depois ela é positiva de menos meio até menos 1/3. Volta a ser negativa de menos 1/3 a 1. E volta a ser positiva de 1 até mais infinito. Tudo bem até aí? Sim. Maravilha. Então, olha o que vamos fazer agora. Já temos o principal, certo? Está faltando o quê? É porque alguns valores não vão dar exatos, tá? Então, eu vou fazer uma tabelinha agora e vamos ver se vocês entendem ela. Então, eu tenho aqui, ó, primeira coluna, faixa de variação de t. Então, está aqui. Se eu fazer, depois Ah, tá. tá travando. Tá, obrigado. Obrigado por ter lembrado.
Você já tem a tabela aí? Já conseguem ver? As duas colunas do meio estão vazias, né? Isso, por enquanto estão vazias. Mesmo, de propósito. Pronto. Então, ó, eu vou olhar agora aqui e vou ver nos dois casos que quando t tende a menos infinito, ó, x tende a mais infinito e y tende a menos infinito. Certo? Depois eu vou olhar menos meio, que não dá um valor exato, né? Mas vou fazer a conta aqui. Dá 1 mais meio mais 1/4. Então, dá meio mais 1/4, dá 3/4, dá 1,75. Então, aqui é o contrário, né? De 1,75 a mais infinito. Tá certo? Porque não tem cabimento falar de mais infinito a 1,75. Vou fazer a mesma coisa para y. Aí vai ter uma variação aqui. Então, eu vou fazer isso para todos os valores, ó. Aí eu vou ver que, por exemplo, para x de 1,75 a mais infinito, a função está decrescendo. Nesta outra faixa, ela cresce. Eu vou até calcular, deixa eu ver aqui se fica muito complicado de calcular aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, rapidinho, Pois essa não. parte que o senhor colocou, 1,75, eu não cheguei a acompanhar. Como foi que o senhor pegou mesmo? Lá na fórmula de x, ó. Ah, sim. 1 mais meio mais 1/4. Inclusive, em função de ter dado 1,75, eu tenho até que inverter aqui, né? Porque não faz sentido que seja de mais infinito a 1,75. É o contrário, né? É de 1,75 a mais infinito. Certo? Então, aqui eu tenho 1,75 a mais infinito. Certo? Vamos ver agora o valor de y. Ó. O valor de y vai ser 1 menos meio menos 0,25 mais
Então, aqui o valor de y está correto. É de menos infinito. Aliás, na verdade não. É 0,375 a menos infinito, desculpe. A menos infinito. Certo? Agora, de menos meio a menos 1/3, aqui eu já sei que é 1,75 a. Agora eu vou pegar menos 1/3. O valor de x vai dar 1 mais. Aliás, 1 menos, né? Na verdade, aqui está errado, né, pessoal? Aqui não é 1,75. Aqui é 1 menos 0,5 mais 0,25. Dá 0,75 aqui. Aqui não é 1,75, é 0,75. Professor, eu ainda não entendi onde o senhor pegou esse 1,075, né, no caso agora. O senhor substituiu aonde? Eu substituí menos meio aqui, ó. Ah, sim, entendi. Tá? E agora eu vou pegar menos 1/3. Aí vai ficar 1 menos mais dá 0,778. Eu vou fazendo isso para todos eles. Então eu vou perceber que, por exemplo, para x igual a 0,75, que é essa passagem aqui, ó, eu tenho um mínimo, ó, porque se troca o sinal de menos para mais, eu tenho um mínimo neste ponto aqui, ó. Tudo bem? Sim. Então eu tenho que completar essa tabela para saber onde é que tem máximo. A função tem 2 mínimos e 1 máximo. Tá certo? Depois que eu completar essa tabela do meio, eu vou saber exatamente onde é mínimo e onde é máximo. Ou seja, eu vou saber inclusive os pares ordenados, x, y. E vou poder fazer um gráfico. Tá certo? Sim, professor. Pronto. Então isso é o número 3, número 4 e número 5. Tá? Porque se for fazer aqui agora, não vai dar tempo da gente fazer tudo até o fim da aula. Se eu for calcular. Mas eu acho que ficou claro, né? Eu vou entrar na fórmula de x e na fórmula de y e vou determinar. Eu já sei quanto vale o parâmetro. Não é? Sim, professor. Pois não. Não estou concordando. Oi? Ah, tá concordando. Tá. Beleza. Então, o que falta agora? Falta a derivada segunda. Aí agora eu vou pegar essa expressão aqui, agora essa, e vou derivar, certo? Lembrando que em cima eu tenho dy dt e embaixo dx dt. Então eu vou copiar aqui para baixo, 3t2 menos 2t menos 1,
Então, não vai dar espaço, né? Deixa eu anotar aqui numa folha de papel, que eu vou ter que apagar de novo. Se alguém quiser dar print screen, por favor, hein? Eu vou apagar.
Todo mundo consegue ver a derivada segunda aí? Sim, professor. Maravilha. Então, a mesma coisa eu vou fazer, tá? Vou determinar as raízes do numerador e as raízes do denominador e fazer o estudo do sinal para saber como é que fica a concavidade. E fazer a mesma tabela que eu fiz ali, tá? Então aqui eu tenho, no numerador, eu tenho menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 36 mais 6 vezes 16 dá 96, né? Sobre 12. Então aqui dá 132, que não é raiz exata. Certo? Então eu tenho essas duas raízes aqui para o numerador e tem uma raiz tripla igual a menos meio no denominador. Então só para a gente fazer uma conta redonda, vamos imaginar que fosse menos 6 mais ou menos 144, que aqui está dando 6 e 6, 12, 132, tá? Vamos imaginar que fosse 144, que a raiz é exata dá 12. Então isso aqui dá menos 6 menos 12, dá menos 18 sobre 12, acho que dá 3 meios, né? 18 por 6 dá 3, por 6 dá 2, exatamente. Então daria 3 meios. E menos 6 mais 12 dá 6, daria aqui menos 3 meios, aqui meio. Tá? E acontecia a mesma coisa, ó. Coeficiente de t ao quadrado positivo. Eu ia botar aqui menos 3 meios e aqui meio. Menos, mais e mais. E o denominador, aqui é o numerador. E o denominador, 2t mais 1 ao cubo, se anula em menos meio, certo? Com a potência ímpar, então a esquerda é negativo, a direita é positivo. E eu ia colocar todo mundo de novo, ó. Aqui eu tenho o numerador, denominador e a derivada segunda. Então, eu vou botar menos 3 meios, menos 3 meios, menos meio, menos meio e depois mais meio. Então, o numerador à esquerda aqui positivo, entre menos 3 meios e meio negativo, aqui positivo. Conseguem ver o estudo do sinal aí? Sim. Pronto. Eu vou fazer a mesma tabela e vou saber rigorosamente onde há mudança de concavidade, que há 3 mudanças de concavidade. Vou saber onde a curva é convexa, onde ela é côncava. E aí eu vou fazer aquela tabela, vou saber qual é o domínio
de concavidade e de convexidade para as variações de x e de y. Tá certo? E vou poder fazer o gráfico. Eu tenho as mesmas informações que eu tinha na função implícita. Desculpa, na função explícita. Tá certo? Ok, professor. Beleza, então olha só. Eu não vou prosseguir, né? Faltou só uma coisa aqui que eu devo falar, né? Porque ainda tem 10 minutos. Eu pensei que não estava faltando nada, mas está faltando aqui, que é a assíntota. Tá? Então, eu vou ver aqui, ó. Assíntota vertical. Lembrando que, deixa eu ver aqui, x, vou botar aqui no canto aqui, x de t igual a 1 mais t ao quadrado. E y é igual a 1 menos t menos t2 mais t3. Então, assíntota vertical não há. Por que não há? Porque ali no valor de y não tem nenhum valor que eu jogue para o parâmetro que faça ele tender a infinito. Tá? Tudo bem isso? Tranquilo. Agora, a assíntota oblíqua. Aí vai ser limite quando x tende a infinito de y sobre x. Certo? Aí eu vou olhar aqui, ó. X tende a infinito quando o parâmetro tende a infinito. A mais infinito, na verdade. Certo? Então, isso aqui é o limite quando t tende a mais infinito de 1 menos 1 menos t menos t2 mais t3 sobre 1 mais t2. Então, isso aqui dá mais infinito, esse limite. Então, não há assíntota oblíqua. Tudo bem? Sim, professor. Ó, então, nós não conseguimos fazer o exercício completo. O que seria o exercício completo? Mostrando ali a variação de x, de y e com o gráfico. Tá? Não conseguimos. Tá? Em função disso, eu não vou cobrar isso na prova. Combinado? Ok. Mas eu preciso saber se vocês entenderam como é que funciona o assunto. Depois que eu sei os valores de x, os valores de y, onde é máximo, onde é mínimo, onde cresce, onde decresce, onde é côncavo, onde é convexo, eu consigo fazer o gráfico. Certo? Então, assim, eu vou tentar, não posso garantir, porque a minha vida não está uma facilidade, tá? Eu vou tentar completar
este exercício, gravar ele e subir. Tá? Mesmo assim, eu não vou cobrar na prova. Tá? Mas em função disso, eu até fico um pouco mais tranquilo para, se eu não tiver tempo, não gravar. Porque eu acho que ficou claro como é que faz. Se eu sei fazer quando a função é explícita, então eu vou saber fazer também com a função paramétrica. Tá? Só faltou, como eu disse, preencher aquela tabela ali. Tá bom? Então, pessoal, na sexta-feira haverá uma aula lá no Google Sala de Aula, ou alguns vídeos, vai ter um assunto da aula e vai ter alguns vídeos lá. Tá certo? Então, vai haver um outro pedido de resumo. E aí vocês vão fazer lá o resumo e vão assistir o vídeo para fazer o resumo. Tá bom? Professor, só uma dúvida. Pois não. No caso, não vai cair na prova esse assunto do esboço do gráfico das funções da forma paramétrica Isso, somente, não é isso? paramétrica, exatamente. A paramétrica, boa pergunta. Não vai cair a forma paramétrica. Tá bom, pessoal? A outra forma, a forma explícita, vai cair. Tá? E a gente já resolveu um e haverá uma outra aula de exercícios que eu vou colocar outros problemas para a gente fazer o gráfico. Tá bom? É perfeito. Beleza. Então, se houver... a gente não tem aula, não tem plantão pedagógico na sexta, tá? Mas se tiver, por exemplo, publiquei os vídeos ou o vídeo, que eu não sei, não me lembro agora o que é, mas publiquei os vídeos e houve uma dúvida forte lá, vocês quiserem que eu vá no plantão pedagógico, eu irei, tá? Não tem problema não, eu só quero estar convencido de que tem gente precisando do plantão pedagógico. Tá bom? Beleza, boa noite a todos. Professor, boa noite. Obrigada. Beleza, professor. Boa noite. Tchau, tchau, galera. Boa noite, tchau. Boa noite,